A imagem já está sendo transmitida. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto, com a segunda entrevistada de hoje do programa, porque a nossa convidada Cida Rocha, 56 anos, ela vai falar sobre o lançamento do seu livro, Poesias Cicatrizes de Minha Alma, que terá lançamento no dia 3 de dezembro, domingo. Mas os detalhes, né, Cida, que já está aqui com a gente do evento, nós falaremos depois. Primeiro a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida da Cida, a sua trajetória, até chegar a escrever esse livro, belo livro de poesias. E queremos agradecer aqui a sua presença. Muito bom dia. Bom dia, Maria Regina. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje no Ponto a Ponto, entendeu? Contando um pouco da minha história. Agradecer pela oportunidade. E a gente vai bater um papo, né? Isso. Para que vocês possam conhecer um pouco de Cida Rocha. Quem foi inspirar também, né? Outras pessoas que estejam nos acompanhando. Porque a história da vida da Cida é muito parecida com... Pode ser parecida com a sua, com alguém que você conhece, um parente seu. E vamos entender essa história de superação agora. Cida Rocha, que tem 56 anos, é maranhense, divorciada, profissional da área da beleza, foi técnica palestrante da empresa Miss M, do Rio Claro, São Paulo, por 15 anos, ministrando cursos e palestras em todo o país. E tem uma história forte de superação, que ela vai contar aqui pra gente. Ela teve uma doença rara, chamada osteomalácia oncogênica, e enfrentou um caminho árduo até descobrir o seu diagnóstico e tratar a enfermidade. Então, Cida, vamos começar por aqui, né? Entendendo, antes de você ficar doente, você estava com uma vida bem ativa, não é isso? Isso mesmo, Regina. Fala pra gente um pouquinho como é que era a sua vida antes de acometer essa doença. Eu vinha de um estágio, assim, muito bom, de uma época maravilhosa da minha vida. Posso dizer até que uma das melhores fases da minha vida profissional. O que você fazia? Eu trabalhava na área da beleza, como cabeleireira, e também era palestrante, entendeu? Que eu chegava a viajar, conheci metade do Brasil, fui pioneira aqui no Maranhão, na área da beleza. Aí você falava, nas suas palestras, você falava sobre o quê? Sobre beleza, sobre os produtos, né? Como eu era técnica da empresa, Misane, então, o que acontece? Eu viajava para fazer divulgação dos produtos e ali eu dava as palestras também voltadas para a área da profissão da beleza, né? E com isso passaram-se milhares e milhares de pessoas na minha vida, entendeu? Como aluno, assistindo os conhecimentos que geralmente eu tive a oportunidade de fazer vários cursos bacanas em São Paulo, entendeu? E trazia o conhecimento das pessoas que não tinham oportunidade. E eu ministrava esses cursos e, além disso, eu tinha também o meu salão, entendeu? Que atendia muitas... Minha clientela era bastante grande. Isso já criando, né? Aqui temos no estúdio a presença do jornalista Gregory Polon, não é isso? Isso, Gregory Polon. Tem mais algum filho também? Não, Gregory Polon é meu único filho, entendeu? E aí, quer dizer, também nessa trajetória, criando filho, né? Trabalhando, procurando dar exemplo e tudo. E era meu grande objetivo, tudo, era poder construir um grande cidadão, né? Sim. Que era o meu intuito. E hoje é só para a gente frisar, tá aqui fazendo trabalho com o deputado Marco Aurélio e também com o deputado Rubens Júnior, né? Isso. Que agora é deputado federal. Exatamente, ele é assessor dos dois deputados. E fale um pouquinho, então, teve todo esse trabalho que você é bem ativa e, de repente, você começou a sentir algumas dores? Foi, em 2010, eu fui para a feira, Rebrasil, em São Paulo, que é uma das maiores feiras de beleza da América Latina, e eu queria trazer novidades para o meu salão. Eu tinha acabado de reformar, tinha comprado móveis novos, tinha colocado profissionais novos, entendeu? E cheguei com bastante novidade. Foi quando começou a surgir as primeiras dores. Essas dores, elas acometiam a área sacro e lombar, e
E eu acreditava que poderia ser estresse do dia a dia, de trabalhar muito, porque eu vinha de uma carga horária, como já estava se aproximando do final de ano, então isso sobrecarregava bastante, entendeu? Então eu chegava a trabalhar 10 horas ininterrupta por dia. Só uma perguntinha aqui, você falou que tinha uma vida muito corrida, e você fazia check-ups anuais, todo ano fazia aquele check-up? O pior que não, Regina, a gente tem, sabe, hoje eu tenho uma convicção de que essa vida que arremete hoje para todas as pessoas, entendeu? Está um pouco acelerada, as pessoas perdem a noção de que tem um corpo que precisa ser cuidado. E de repente... Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que é importante a gente frisar para quem está acompanhando a gente. Tem que ter um momento, gente. A gente tem um momento para tudo. Tem para trabalhar, fazer um curso, e não tem tempo para fazer atividade física, para comer bem, para poder fazer um check-up. Tem que ter, né? Tem que ter. É fundamental, sabe? E a sua trajetória... E a gente tem um ditado que fala, se você não tem tempo para cuidar da tua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. E foi o que aconteceu comigo, porque realmente, quando eu me dei conta que realmente não tinha condição de trabalhar, porque eu ainda trabalhei o final de 2010 e trabalhei todo o ano de 2011 com os 2 quadris quebrados, né? Porque a doença, ela te causa fraturas espontâneas em várias partes do corpo. Até então você não sabia o que era? Você já tinha começado a percorrer vários médicos? Exatamente. Estava só sentindo a coisa aumentar. Eu senti as dores foram aumentando, irradiando para o nervo ciático direito. E os médicos não tinham a ideia de pedir um raio-x, por exemplo, da bacia. Eles só focavam a questão da coluna, porque era ali que focava a questão da doença. E a dor você sentia ali, eles achavam que estava ali. Eles achavam que era ali, só que não encontravam, entendeu? Motivo suficiente para tanta dor. Então veio a questão, quando os médicos começaram a dizer para mim que eu não tinha nada, que eu tinha depressão e fibromialgia. Isso foi se estendendo e cada vez que Isso você ainda estava em nível de Maranhão, procurando ainda estava por aqui. Já tinha ido em Teresina. Fui em Teresina, ouvi a mesma resposta, de que eu tinha uma hérnia de disco, que não era o suficiente para tanta dor, que eu tinha problema de depressão, que teria que ser cuidado, porque era dali que surgia, entendeu? Por causa do estresse. Só que, pela sua história, a depressão surgiu justamente pelos problemas das dores, das limitações de você, uma pessoa ativa, teve que parar uma série de atividades para se dedicar apenas a cuidar da saúde. Exatamente, foi bem complicado, foi bem difícil, viu? E eles não dizendo fácil, que a depressão é que estava causando. Que era a causa, entendeu? Que a minha psiquiatra mesmo chegou um tempo ela chegou a me dar um laudo constatando de que existe um tipo de depressão que te deixa totalmente inválido, entendeu? Então, isso era o foco de toda a maioria dos médicos. E eu tinha certeza que não era, porque eu me conheço, entendeu? Eu sei realmente dos meus limites. Sim. E eu sabia que não era só a depressão. A depressão veio por consequência da doença que já estava se arrastando por 1 ano e meio e que eu não encontrava, entendeu? Nenhum tipo de resposta para aquilo que eu queria. Onde é que você realmente conseguiu encontrar essa resposta? Qual foi? Olha, Regina, eu perambulei, sabe, eu fazendo as contas, depois eu estive em 16 especialistas diferentes, entre idas e vindas a médico, entre internações, que não foram poucas, dos principais hospitais da capital, entendeu? E sempre que eu me internava, eu tinha aquela ansiedade, eu tinha aquela esperança de que ali eu poderia vir a descobrir alguma coisa. Quando tive no Dutra, o professor universitário, endocrinologista, chegou para mim e falou: Dona Maria, sua doença é desafiadora para a medicina estudar. Me deram alta para que eu fosse para casa, fazer tratamento ambulatorial. Eu falo que eu não morri porque eu sou muito teimosa e muito otimista. Quando o médico me dizia não,
eu já procurava um outro médico, entendeu? Eu não aceitava. Não se conformava, né? Não aceitava esse não como resposta. Porque eu sabia que tinha algo ali a ser descoberto e eu precisava, entendeu, encontrar. Quero só frisar aqui para quem está nos acompanhando pela radiolima.com, pelo Facebook Rádio Assembleia Maranhão, o nome da enfermidade que a dona Cida tem ou já... Não, já não tem mais. Glória a Deus. Mas o nome era osteomalácia oncogênica, uma doença rara que no mundo inteiro apenas 600 casos temos conhecimento. Com certeza deve haver casos que a gente não... pessoa até chega a partir para outro plano sem saber. Exatamente. O que tem, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, eu demorei 6 anos para chegar no diagnóstico. Nossa. Tem pessoas que não chegam a isso. A média de vida de quem tem osteomalácia, que não é tratada, é de 5 anos. Porque, como acontece as fraturas... A sua foi benigna, né? Não, ela é benigna. É uma ok. doença benigna. O que me ajudou também foram as cirurgias que eu fiz do quadril, que se fazia necessária, mesmo com a doença ainda em curso, essas cirurgias se faziam necessária, porque fraturas que não são cuidadas, elas levam a óbito. Por isso eu cheguei 6 anos. Então, a não descoberta desse diagnóstico é que leva o paciente a óbito. Ou então ir piorando a qualidade de vida. E o que a gente sabe é que 30% dos pacientes portadores de osteomalácia oncogênica não descobrem aonde está a lesão. Essa lesão é um tumor, que ele pode estar localizado em qualquer parte do teu corpo e que é de difícil localização. Vamos, então, aproveitar que a senhora passou por essa situação e a gente tem que tirar um proveito positivo. O que a senhora diria aqui para quem, de repente, está passando por dores extremas, não descobre o que tem, para que possa realmente descobrir, fazer esse diagnóstico? Olha, no meu livro, eu até faço um alerta, entendeu, sobre a doença. Se você tem dores exacerbadas, entendeu, pelo corpo todo, se você tem fraturas com facilidade, procure imediatamente um endocrinologista de confiança para poder fazer os exames e chegar a um denominador comum, porque é o endocrinologista, embora você tendo as lesões, entendeu, as fraturas, que você pode procurar também um ortopedista, mas essa doença, ela é diagnosticada pela especialização do endocrinologista. Interessante, né? É porque a doença é assim, ela através desse tumor, ele libera um hormônio chamado FGF23. Esse hormônio, ele se encarrega de destruir e de consumir todos os hormônios benéficos aos ossos, ou seja, a vitamina D, o fósforo, o cálcio, entendeu? Você passa a não produzir esses hormônios que beneficiam teus ossos. Aí você também tem a elevação do hiperparatireoidismo, que é também um outro fator desencadeador para a questão óssea, e com isso você começa a ter fraturas espontâneas, em questão de um espirro. Eu passei 4 anos da minha vida deitada na mesma posição, porque eu não podia me virar do lado, que poderia quebrar, entendeu? É isso que eu queria que a senhora falasse. Exato. O que a senhora passou decorrente da evolução dessa doença? Por que eu estou perguntando isso? Porque foi isso que inspirou a senhora a escrever poemas e trazer dessa situação algo que pudesse realmente me aliviar aquelas dores, não é isso? É isso mesmo. Eu falo assim que a poesia foi um bálsamo na minha vida, entendeu? Apesar de eu ser uma pessoa muito positiva, sempre acreditar nas coisas boas, com dores, entendeu? E você vivenciando aquilo é agora a osteomalácia, ela gera uma dor, entendeu? Intensa no corpo inteiro, que você não sabe a origem. E que remédio nenhum alivia, nem mesmo a morfina. Eu passei a tomar morfina e não aliviava as dores. Então, não existe alívio. Foram 6 anos sentindo a mesma dor. Eu precisava de 2 pessoas para me locomover na cadeira. Eu
passei a ficar deitada, eu comia deitada. E a poesia surgiu na minha vida em 2015, quando eu tinha feito a segunda cirurgia do quadril, né? E eu comecei a fazer a publicação no Face, eu comecei a receber convites, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho. E aquilo foi me entusiasmando e eu fui achando bom, porque enquanto eu estava escrevendo, parece que me aliviava, sabe? Eu ficava, aquilo me dava um alívio muito grande. A gente falou ainda há pouco do Joel do Mara, que usa a pintura também como forma de desestressar. Então, eu acho que as pessoas também precisam buscar meios diferenciados, que não só medicação, que não só hospitais, tratamentos que têm que sim ser feitos, mas que há essa parte mais lúdica, artística, que contribui. Com certeza, sabe? Você tem que buscar forças aonde não tem. Porque se você se entregar à doença, se você se fizer vítima, porque eu estou passando mal, porque eu estou numa doença degenerativa, eu vou me entregar, entendeu? Tudo é muito mais difícil de você conseguir. Que você escolhesse uma poesia que foi marcante para você nesse processo. Enquanto eu leio aqui, quem está curtindo, acompanhando aqui pelo Facebook, Rádio Assembleia Maranhão, Luzimar Alves, Antônio Augusto Ribeiro, Magali Muniz, Alice Moraes, sim, aí temos aqui essas. Podem compartilhar, viu, gente? A nossa live, curtir, para que mais pessoas acompanhem a história da vida. Olha, porque não são poucas pessoas que apresentam essas lamentações de dores. Eu mesmo conheço pessoalmente várias. Dores na coluna, dores em outras partes do corpo, e às vezes a pessoa pode estar com esse problema sem saber. Exatamente. Então, não se, como é que se diz? Se deixa bater, não se vai deixa buscar, bater, vai né? buscar ajuda. Não fique aceitando os nãos do médico, entendeu? Porque o nosso corpo, ele fala pela gente, entendeu? Então a gente tem que realmente buscar. Não foi fácil, mas eu nunca desisti de mim, eu nunca desisti. Foi quando no final de 2016 eu encontrei o Dr. Gilvan Cortez, que é um endocrinologista aqui da cidade. E na primeira consulta ele me convenceu de que ele poderia fazer algo, porque eu encontrei nele humanização, eu encontrei... É o que falta muito. É o que falta muito, infelizmente. As pessoas querem curar a doença, mas esquece que tem um ser humano. Que tem um ser humano ali por detrás daquela enfermidade. Então eu pedi para ele, eu falei, doutor, não desista de mim, entendeu? Porque eu sei que existe alguma coisa que precisa ser descoberta. Ele falou, dona Maria, não se preocupe, que a gente vai correr atrás. E aí eu tive que fazer cirurgia, tive que me ausentar dele. Logo que eu fiz a cirurgia, que voltei a mim, que eu fiquei em coma, eu tive 2 paradas cardíacas, eu fui para a UTI, fui entubada nessa cirurgia que eu fiz em 2015. Quando eu voltei, eu não sabia quem eu era, eu não tinha noção, entendeu? Então eu sou um milagre da vida, por tudo que eu passei. E voltei com ele, e no final de 2016 a gente estava com o diagnóstico em mãos. Aí que ele veio e falou, você tem osteomalácia oncogênica. Agora o que temos que fazer? Esperar passar final de ano, a gente vai internar para descobrir onde está localizado a lesão. Como eu tinha passado várias crises de epistaxe, que é o sangramento nasal, ele começou por a parte, entendeu, dos seios nasais, para poder começar por ali, a questão do exame de imagem. Cheguei a fazer o PET, que é um exame que procura aonde tem metástase, aonde as pessoas têm CA, entendeu? E esse exame não apareceu absolutamente nada. Aí, como ele já estava evoluído na pesquisa e tudo, ele descobriu que seria a tomografia com contraste. Quando fez a tomografia, apareceu lá um tumor com 6,5 cm, localizado nos seios paranasais. Então, ali... Um local totalmente... Um local, entendeu? Visitado. Como era um tumor, entendeu, de espessura mole, ele foi se alojando naquelas partes que a gente tem, entendeu, que são ocas. Ele foi se alojando ali, com esse tamanho, não dava para perceber nada superficialmente na minha pele, no meu rosto, nada. Eu só não tinha olfato, não sentia, mas eu achava que era consequência das químicas, quando eu era cabeleireira, né?
E na hora que foi descoberto esse tumor, qual foi o procedimento? O procedimento seria fazer a cirurgia para retirada do tumor. Essa cirurgia foi feita por um bucomaxilar, Dr. Eider, e um cabeça e pescoço, Dr. Helder. E, a princípio, eles iam fazer uma cirurgia interna, descolando o maxilar, pela gengiva, fazer para a retirada do tumor. Mas só que na sala de cirurgia, eles viram que o tumor estava muito acima. Aí eles resolveram fazer com incisão externa. Aí eles tiraram meu nariz do local, a cicatriz a gente quase não vê, né? Eles tiraram, muito avançado, muito bem feito. Eles tiraram meu nariz do local para remoção desse tumor. Quando foi feita a remoção do tumor, ali achava-se que estava tudo resolvido, só que o pior ainda estava por vir. Porque essa cirurgia, ela trouxe consequências para uma segunda cirurgia que não estava programada. Com a raspagem para tirar o tumor, ficou orifícios que compreendia o nariz para o cérebro. Ou seja, a camada que protege o cérebro, ela foi atingida e ali criou orifícios. Eu comecei a perder o líquido sinovial que lubrifica o cérebro e a coluna. E saí também do hospital com pneumonia nos 2 pulmões. E voltei, me internei, uma segunda internação. Eu perdendo esse líquido, eles começaram a me dar medicação, tratou a pneumonia e tudo, me mandou de volta para casa. Achei que estava tudo resolvido. Com poucos dias, comecei a sentir fortes dores de cabeça e novamente colocando líquido pelo nariz. Volto para a terceira internação. Quando chego no hospital, o médico fala, agora tem que fazer uma cirurgia para reparar essas fístulas, entendeu? Que seria por onde estaria expelindo o líquido. Mas então, até então já foi descoberto, né? Tudo já estava sabendo, entendeu? Tudo. Aí seria uma segunda cirurgia. Daí o que acontece? Eu tive uma infecção no sistema nervoso central. Eu surtei no hospital. Quando fizeram o exame, o exame do líquido, descobriram que eu estava com infecção no cérebro, que me levou a surtar. Aí teve que tratar primeiro a infecção. Aí o neurocirurgião chegou para mim e falou, Dona Maria, essa cirurgia geralmente nós fazemos uma primeira vez, uma segunda, uma terceira, pelo nariz. Se não conseguirmos o resultado satisfatório, aí a gente faz a intracraniana. Eu falei, doutor, então você pula a primeira, a segunda e a terceira e faz a intracraniana, porque eu não tenho mais condições de me ficar submetendo a só internações. Um detalhe, o que acontece? A história da dona Cida Rocha, tem Maria também no nome, né? Mas é que é o nome de guerra, o nome é Cida Rocha. Ah, tá, o artista, né? O nome artístico é Cida Rocha. Então, assim, a dona Cida passou por diversos procedimentos, porque às vezes a gente está ali, tem um internauta que está acompanhando, né? Que precisa entender um pouco o fio da meada, né? Então eu acho que já deu para a gente compreender bem, né, todo o processo, que foi muito mesmo traumático, né? Para nós chegarmos a... que eu acho assim, que todo momento traumático tem também a sua mensagem, né? A sua superação, que foi justamente a senhora chegar depois nesse livro com tantas poesias, né? Então, foram feitos todos os procedimentos, e aí a senhora ficou quanto tempo já, depois de ter feito as intervenções finais, né? A senhora ficou quanto tempo para se recuperar mesmo, e já está aqui hoje, ela está aqui, gente, ó, conversando, não reclamou de dor, para a gente também comentar para dar tempo, né? Quanto tempo de recuperação, e para a senhora estar hoje aqui, já lançando o livro? Olha, para te falar a verdade, a minha recuperação foi a partir do momento que eu saí da mesa de cirurgia, com a cabeça aberta. Já senti. Com a cabeça aberta, teve que fazer enxerto, abrir minha cesariana para tirar a gordura, para fazer enxerto na cabeça, uma cirurgia de 7 horas, entendeu? E depois disso, muito a senhora ficou quanto tempo? Depois tempo? Disso, eu cheguei em casa, recuperadíssima, maravilhosa, não sentia mais dor numa unha,
E daí foi só felicidade. Com 3 meses de cabeça aberta, viajei para Imperatriz sozinha, meu filho me deixou no aeroporto, eu fui sozinha, lancei o meu livro no Salimp, entendeu? Que foi antes Imperatriz, né? Isso, foi antes Como é Imperatriz. que foi lá, que nós tivemos até a presença do governador? Isso, foi maravilhoso, foi muito bem recebido, foi muito quando? bem acolhida. Foi entre o dia 27 de outubro a 5 de novembro. Aí tive a honra de oferecer o meu livro para o nosso governador, entendeu? Tive a presença do deputado Marco Aurélio, da qual eu agradeço muito, viu, pela confeccionamento desse livro, né? Então aí, como eu te falei, eu nunca parei. Era em hospital, era no meu leito, eu sempre escrevendo, sempre sofrendo, escrevendo. E era um objetivo meu, era uma honra eu ter Cicatrizes de Minha Alma lançado, entendeu? Lê pra gente a poesia que a senhora acha que representou esse momento, essa trajetória toda. Na realidade, que foi uma trajetória, né? Eu escolhi aqui 2, entendeu? Que vão retratar a minha história. Sim. 2 não, são 3. E o resto fala de amor, lógico, porque não existe poesia também que não fale de amor. As minhas poesias eu escolhi, a gente fala que a gente não escolhe a poesia escolhe a gente. Eu não escolhi a maneira que eu ia escrever. Eu não escrevo poesia abstrata, minhas poesias são sonetos de cordel, que é muito fácil das pessoas entenderem, porque são poesias com rima. Entendi. Entendeu? E eu tenho aqui a carro-chefe do livro, entendeu? Que chama Cicatrizes, para que a pessoa entenda mais ou menos o que eu quero passar nesse livro, né? Reclame aí pra gente. As cicatrizes que trago em meu rosto é o alívio dos dias tristônios, dos tombos que levei a caminho, da jornada que a vida comanda. Nas curvas sinuosas das trilhas, derrapei entre pedras e lamas. Muitas vezes sem poder levantar, meu sonho seguia em vão. Banhei meu corpo inteiro nas lágrimas dos meus desenganos. As dores suplantam meu riso, que meus lábios nunca profanam, pois sempre brotava em mim gotas de suma esperança, de encontrar meus passos perdidos e percorrer minhas trilhas debaixo de chuvas de sono, que refresca meu corpo jogado dos dias que fico na cama, pela doença rara e tirana que há anos me acompanha. A chegada de um anjo anuncia a hora de secar o meu pranto. Esse anjo foi exatamente o cirurgião. Esse anjo de branco é a chegada do anjo, que eu tinha certeza que ali ia acontecer coisas maravilhosas, assim como aconteceu. E Deus com certeza tinha um projeto para a senhora, quando, não, Cida, volte lá, continue seu trabalho, porque essa obra e essa história que você está contando, com certeza vai ajudar tantas pessoas que estão aí, às vezes, podendo estar na mesma situação, ou em outros casos de outros tipos de doenças que necessitam de uma investigação maior. Então, é um exemplo de vida, né, de superação, e a arte como instrumento. Agora, a primeira obra foi lançada. A senhora pensa em escrever outra? Nossa, é só o começo. Na realidade, esse aqui não é o primeiro. Esse aqui é o primeiro solo, entendeu? Mas eu tenho mais 3 obras que são coletâneas, são antologias. Uma, inclusive, a nível mundial, que faz parte da Academia Mundial de Cultura e Literatura, da qual eu faço parte como acadêmica. Nós somos 100 acadêmicos de 12 países diferentes. E nosso trabalho é visto por 45 países. Qual o nome desse livro? É antologia, entendeu? Mundial da Academia de Cultura e Literatura. Esse aí que a senhora está falando, pode encontrar onde? É tudo comigo, através do meu WhatsApp. Tá. No final a gente deixa os contatos. No final a gente deixa os contatos. E tem mais alguma outra obra já? Aí teve alguma outra também, que é Desvirtuados, poesia. Somos 10 virtuados poetas de vários estados brasileiros. Tive o convite de um poeta de São Paulo e participei dessa antologia com 10 poesias. E tem a primeira, que é Contos das Cidades, que foi em 2016, que é a nível estadual, que foi através de
de uma editora de Imperatriz. Foi meu primeiro convite. Mas todas nessa linha poética, falando também, retratando um pouco essa sua experiência. Exatamente. Exatamente. E vamos agora entrar no lançamento. Vai haver o lançamento agora domingo. Explica para a gente o horário, onde vai ser, como participar. Olha, quem quiser, sabe, ouvir minha palestra, entendeu? Porque agora, de palestrante na área de beleza, me tornei palestrante motivacional. Porque não é à toa, eu não vou deixar essa história passar em branco. Claro. Eu quero dar palestra para as pessoas, entendeu? Na área motivacional, mostrando que você é capaz de vencer as adversidades da vida, que você não pode desistir, que você pode encontrar, eu retrato nesse livro, que eu estou orgulhosa. Que eu encontrei pérolas no fundo do poço, entendeu? Que foi isso que a poesia me trouxe. Mostra para quem está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, a capa do livro. A capa do livro aqui. A capa do livro aqui tem uma interpretação para quem não entende. Por que cicatrizes da minha alma? Se tem uma mulher linda aqui. Porque é o seguinte, cicatrizes de minha alma, eu consigo me ver através da minha alma, olhando no espelho. E todas as cicatrizes da minha alma são coisas lindas, maravilhosas, são poesias, são poemas. Então, me vejo perfeita. Fazem parte da sua história. Fazem parte da minha história. E as cicatrizes do corpo, entendeu? Elas vão ficar, vão me lembrar de tudo que eu passei. Mas isso tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás, sabe? É os dentes, é um monte de coisa que ainda tem que consertar e tudo. Mas o importante é como eu me sinto por dentro. E o passado já foi, o futuro ainda vai acontecer e a gente tem que viver no presente. Viver no presente, exatamente. E no domingo nós vamos ter esse lançamento. Qual o horário? No domingo, estejam todos convidados a participar do lançamento na AMEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, localizada no São Luís Shopping, às 16 horas de domingo. Quem quiser participar é só chegar. Quem quiser participar, entrada franca, entendeu? Você vai autografar os livros? Vou autografar, vou estar lá vendendo minha obra. E lá também as pessoas vão ter oportunidade de ouvir uma palestra motivacional, entendeu? Antes do lançamento do livro. Tem um recadinho aqui para você, da Luzimar Alves. Cida, você é um exemplo de superação. Olha que bacana. Um abraço para ti, Luzimar. Que bom, viu, que você está me assistindo, viu? E deixa o convite para quem está aqui nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Assembleia Maranhão e também pelo radioanima.com para prestigiar o seu trabalho, ou mesmo contratá-la, né, para dar palestra. Isso, eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui à disposição para quem quiser, entendeu? Palestra em todos os segmentos, de empresa, para funcionários, entendeu? Palestra em sentido motivacional. Eu estou à disposição, entendeu? O contato é através do meu telefone, 982262395, e tem o meu e-mail também, cidarocha1 @hotmail, numeral, isso, cidarocha1 @hotmail.com. De início, eu não estou cobrando nada de palestra. Qual é a minha intenção? É mostrar para vocês a palestra motivacional e vender os meus livros, entendeu? Através da palestra e dos livros, com certeza, vocês terão as suas vidas modificadas e terão muito mais forças para lutar quando se deparar com as adversidades da vida. Com certeza. Uma história de superação e que teve um final muito feliz. Muito feliz, maravilhoso. Aliás, não teve o final, né? Porque ela vai continuar. Vai continuar. Agora que eu vou começar a viver, sabe? Fazendo projetos de viagem. Eu vou lançar o livro nas cidades do interior, sabe? Pretendo viajar. Cicatrizes da minha alma, entendeu? Eu sei que é difícil ver de escrita no Brasil, porque é muito caro para se escrever, porque é um país que não lê, é um país que 70% hoje da população brasileira nunca comprou um livro. É uma estimativa muito
infelizmente, muito triste, entendeu? Mas eu não desisto, eu acredito ainda, desde que a poesia voltou, porque antigamente, até uns anos atrás, a poesia era uma coisa bem restrita ao intelecto dos grandes mestres, né? Dos grandes poetas. E hoje a poesia, ela voltou com tudo, voltou para ficar. E até eu queria parabenizar a MEI, que está com esse trabalho belíssimo, com essa livraria, com essa proposta de incentivar os autores maranhenses, e que a vida seja longa para vocês, esse trabalho que traz muitos lançamentos, eventos, que continue assim, abrindo espaço para pessoas como a Dona Cida, certo? E prestigiem aqui o lançamento domingo, dia 3 de dezembro, às 16 horas, ou seja, 4 da tarde, no São Luís Shopping, na livraria Amei. Amei, exatamente. Certo? Muito obrigada. Dá tempo. Dá para a gente fechar. Esse aqui é para fechar, porque aqui já é o meu retorno, é o meu regresso, entendeu? Estou chegando de volta de um deserto que atravessei. Foram 7 anos de luta, dos fardos que carreguei. Caminhei na escuridão e muitos tombos eu levei. Sentia dores de parto com a cruz que carreguei. Nesse tempo de agonia, muitas lágrimas derramei. Os meus passos foram embora nesta guerra que travei. Fiquei de cadeira de rodas e nos outros me apoiei. E com meus lenços de retalhos, minhas lágrimas enxuguei. Sofria muitas amarguras, mas a fé prevaleceu. Sempre orando e pedindo, pois sempre acreditei. Comecei a escrever e a poesia me entorpeceu. Trouxe leveza à minha alma, minha fé fortaleceu. E continuei buscando ajuda, que agora apareceu. Em forma de anjos de branco, esses médicos me atenderam. E depois da cirurgia, a esperança renasceu. Vou poder andar sozinha, pois assim Deus prometeu. E guardar boas lições de tudo que aconteceu. Esse meu pesado fardo, a Jesus já entreguei. Agora vou descansar da jornada que atravessei. Uma coisa que a senhora falou na poesia que eu achei interessante é do apoio dos outros, né? Porque às vezes a gente sofre sozinho, calado, é verdade. Não pede ajuda. Muito importante a gente pedir ajuda. Foi difícil no começo, porque a minha vida inteira eu ajudei pessoas. Quando eu perdi tudo na minha vida com a doença, né, que a gente não falou nesse assunto, eu cheguei a perder tudo a ponto de não ter um teto para morar. E com um filho que ainda não trabalhava, entendeu? E eu tive que aceitar, eu tive que abaixar meu ego para poder aceitar ajuda. E estou aqui continuando aceitando ajuda, porque hoje estou aposentada, mas eu quero viver de escrita. E quero que compre os meus livros, porque é uma maneira de ajudar. E durante a doença, meu filho foi crucial na minha vida, que ficou comigo durante 7 anos, nunca desistiu. E foi assim, agradeço muito demais, viu, meu filho? Você foi, assim, crucial para mim ter chegado até aqui. Viu? E essa perda é muito relativa, né? Porque o bem material a gente não leva. A gente se despoja de tudo fica aqui. É impressionante. E às vezes a gente precisa, entre aspas, perder para ganhar. É verdade. Hoje eu falo assim, que eu passei a vida inteira buscando a felicidade. Felicidade para mim era algo que eu teria que conquistar e que eu lutei muito e que foi difícil, eu não encontrava essa felicidade. E foi através dessa dor, através desse sofrimento, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa preenchida, eu não tenho vazio, e aprendi a ter gratidão, aprendi a liberar perdão, aprendi a agradecer por tudo que eu tenho. Eu não tenho nada do que eu tive antes, mas eu tenho tudo que eu preciso. E sou grata por tudo que eu tenho. Então, a senhora é como um processo da borboleta. Isso, né? exatamente. Ela está no casulo, passa por todo aquele despojamento, a metamorfose, aquela aparente dor, aquela coisa de se despojar de si mesmo, para depois virar uma linda borboleta e voar. Eu me espelho também na questão da águia, que a águia tem uma história linda, ela vive 70 anos,
mas quando ela chega num patamar em que ela envelhece, ela se reclusa num pico bem alto e ela passa meses sem se alimentar. Ali ela arranca fora o seu bico velho, as suas garras, troca todas as suas plumas, num sofrimento terrível, entendeu? Para se renovar. E ali, quando ela termina aquele estágio, ela dá o maior voo, o voo mais lindo e mais importante de toda a vida dela. E é assim que eu me espelho. É isso aí, parabéns. É só o começo, né, de uma grande trajetória. Parabéns para você. E queremos dizer a você que nos acompanhou, muito obrigada pela conectividade, pelo Facebook e também pelo radioalema.com. Estamos chegando ao final aqui da nossa bela entrevista com a Cida Rocha, que vai lançar seu livro domingo, às 4 horas no AMEI, na livraria AMEI, no São Luís Shopping. E segunda-feira, fique conosco novamente, a partir das 9h30, nós teremos a entrevista sobre como ativar o seu melhor estado de vibração e desfrutar de uma vida mais plena, com saúde e harmonia. As entrevistadas serão Raquel Teles, ativadora da integralidade humana, e a Ana Paula Batista, que é radiestesista e arquiteta. Nessa linha, Cida, que nós queremos trabalhar também de despertar o autoconhecimento, a consciência corporal, para que possa se partir desse princípio de olhar mais para si, para a sua saúde e ter uma vida plena. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço que me foi concedido, entendeu? Gostei muito. E mais vezes, o espaço está aberto aqui para mais vezes você voltar, tá bom? Muito obrigada. Um bom dia. E aí, tá legal? Só um pouquinho da tarde.